Amém. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Reis, capítulo 13. 1 Reis, capítulo 13. E só para nós nos contextualizarmos aqui, enquanto você encontra, Israel foi dividido, as tribos foram divididas em duas partes. E reinava sobre Israel, e o povo de Israel, essas 12 tribos. De um lado, foi dominado por coisas erradas e foram se perdendo daquilo que Deus havia ensinado. E, por outro lado, eles tentavam permanecer firmes naquilo que Deus havia instruído a eles que fizessem. E Deus, em todo o tempo, tentava acolher e trazia palavras para eles de arrependimento, para que eles voltassem ao caminho de Deus, para que eles voltassem aos ensinamentos do Senhor. E agora nós vamos chegar aqui nesse texto de 1 Reis, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 1 e 2, e depois nós vamos para o versículo 11. E diz assim: E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, a Jeroboão, e estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E essa foi a palavra que esse homem de Deus levou até o reino de Jeroboão, porque desagradava aquilo que era a vontade de Deus, ele fazia coisas que não agradavam ao Senhor. Versículo 7. E disse o rei ao homem de Deus, Jeroboão, Vem comigo à minha casa, conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Então Deus deu uma ordem direta aqui para o homem de Deus, para o profeta. Você vai até Jeroboão, entrega essa palavra que eu disse a você. Você não vai comer, você não vai beber, você não vai voltar pelo mesmo caminho. Essa é a ordem que eu te dou. E quando ele chega até o rei recebe essa palavra, talvez teme essa palavra e oferece ao homem de Deus, ao profeta, presentes. Olha, vem aqui, eu vou te dar presentes. E aí o homem de Deus e o profeta falam: nem que você me desse a metade do teu reino. Nem que você me desse o que você tem, eu não voltaria, porque pela palavra de Deus, Deus me disse para que viesse, entregasse essa palavra a você e fosse embora. Não bebesse, não comesse, e essa é a ordem de Deus. E foi assim que ele fez até então. E agora no versículo 11, a história continua. E morava em Betel um profeta velho, esse é outro profeta, não o que havia levado a palavra ao rei, mas outro profeta. E vieram os seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que ele disse ao rei sobre o altar. E disse-lhes o seu pai: Por que caminho se foi? E vieram os seus filhos, o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento. E albardaram-lhe um jumento e o montou. E foi-se após um homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: És tu, o homem de Deus que veio de Judá? E ele lhe disse: Eu sou. Então lhe disse: Vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele lhe disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, e nem beberei água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: Ali não comerás pão e nem beberás água, e nem tornarás a ir pelo caminho por onde foste.
E ele lhe disse: também sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu. E voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão, e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão e não beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de seus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. E fosse, pois, pelo caminho, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. O texto ele é muito bem claro por si. Um homem de Deus, um profeta, foi enviado ao rei Jeroboão para alertar ele daquilo que ele estava fazendo de errado e do que Deus traria juízo sobre ele. Aqui nós temos uma história, que é o reinado de Jeroboão, os erros que ele cometeu. E aí entra outra história, que é a história do profeta, o homem de Deus que foi enviado a levar essa palavra ao rei. E Deus deu ordens diretas a esse profeta. E disse: olha, você vai até o rei, você leva essa palavra, você não vai comer pão, não vai beber água, você não vai fazer exatamente nada, você vai fazer exatamente o que eu disse a você fazer nesse lugar. E esse profeta foi, e essa palavra estava no coração dele. Tanto que quando o rei oferece a ele até presentes, olha, eu te dou presentes, talvez ouro, prata, e esse homem de Deus ainda firme com aquilo que havia Deus dito a ele: não, nem que você me desse a metade do teu reino, eu não ficaria aqui, porque por palavra de Deus eu não posso. E ele vai, ele começa a executar exatamente aquilo que Deus disse, mas no meio do caminho ele para, talvez, para descansar, e aí vem um outro profeta e engana aquele profeta que havia recebido uma ordem direta de Deus, direta. E ele mente. E ele diz: olha, um anjo do Senhor me disse para que fizesse você voltar e comer e beber. E a primeira coisa que aquele profeta faz é ouvir aquelas palavras boas e volta. E facilmente, irmãos, nós fazemos isso. Primeira coisa, o profeta aqui, o mensageiro, o profeta mensageiro, ele estava sem comer, sem beber, talvez com sede. Uma missão difícil, ir diante do rei, entregar uma profecia para o rei. Negar os presentes, as riquezas, aquilo que o rei havia oferecido para ele. Era um palácio, tinha as coisas boas. Tudo que um palácio pode oferecer para alguém. E ele recusa. Só que ainda assim ele estava sujeito a ser enganado e deixar de fazer aquilo que era de Deus. E foi o que aconteceu. Ele desobedeceu uma ordem direta do Senhor. Uma ordem direta. E aquele outro profeta, o que mentiu, disse a ele: não, um anjo de Deus me disse. Mas espera aí, se Deus havia dito para ele, para que ele não comesse, não bebesse, não voltasse pelo mesmo caminho, o mesmo Deus diria a ele, para que, tudo bem, se Deus mudasse as suas direções naquele momento, fala: não, então você pode voltar. O mesmo Deus diria. Deus não mandaria mensageiro, Deus diria a ele. E aquele profeta foi enganado e morreu. Desagradou o coração de Deus. Ele morreu. E veio o juízo sobre ele. E muitas vezes nós agimos exatamente como esse profeta. Exatamente na nossa vida. Porque nós gostamos de ouvir aquilo que é bom para nós, daquilo que nós precisamos naquela hora. Qual era a necessidade desse homem? Talvez descansar, comer, beber alguma coisa. Até porque ele é filho de Deus, né? Poxa, eu sou filho de Deus também, eu mereço. Eu mereço. O que eu mais precisava agora, Senhor, era de um descanso e uma água para beber. E o Senhor me manda esse profeta
Só que muitas vezes Deus vai te dizer coisas que você não quer ouvir. Talvez Deus vai te mandar fazer coisas que você não quer fazer. Coisas que não são agradáveis a você, mas essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. E Deus, quando Ele nos diz algo, Ele não muda, porque Deus não muda, Ele é o único. Deus não muda a sua palavra. E por palavra de Deus, e aí esse profeta, o mensageiro, disse ao rei, por palavra de Deus, Deus me disse, para que eu não fizesse isso. Então eu tenho que ir embora. E ele sabia da grandeza de Deus, ele sabia daquilo que Deus havia dito para ele, mas ele se deixou ser levado e foi enganado. E nós também somos enganados muitas vezes, principalmente por coisas que nos chamam a atenção, por coisas que a gente precisa, por coisas que brilham aos nossos olhos, é aquela necessidade, eu preciso daquilo, eu agora, se eu não tiver isso agora, eu posso até morrer. A gente até exagera às vezes, em muitas coisas. Às vezes não, a maioria das vezes, né? E esse homem foi enganado, ele desobedeceu uma ordem direta de Deus. No versículo 16, ele fala assim, porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão e nem beberei água contigo, neste lugar. Essa era a verdade de Deus aqui para esse homem. Essa era a palavra, essa era a ordem direta para esse homem. Foi exatamente o que Deus disse para que ele fizesse. Então, essa é a verdade de Deus dentro dessa história, essa é a verdade, essa é a missão que esse profeta de Deus tinha naquela hora. E quantas palavras de verdade Deus já não disse a nós, quantas ordens diretas Deus já não nos deu no decorrer da nossa vida, quantas missões, quantas tarefas, quantas coisas Deus já não disse para você fazer, ordens diretas do Senhor. Pode ser que você tenha até testemunhado aquilo que Deus disse para você. Porque essa é a verdade de Deus para você, essa é a mensagem de Deus para você. Versículo 18. E ele lhe disse, também sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, era mentira. Esse é o engano de Satanás. Esse é o engano do diabo. Ele pega a verdade de Deus e distorce, e engana, e faz a gente errar. Faz a gente desobedecer a Deus. A ordem de Deus já foi dada a você. Você sabe o que você tem que fazer. Quantas vezes Deus já te disse, quantas vezes Deus já nos disse. E nós sabemos qual é a ordem de Deus para nós. Mas nós somos enganados. Satanás, ele distorce. O profeta aqui, ele chega e diz, um anjo do Senhor me disse. Mas espera aí, como assim? Se Deus, ele podia questionar, Deus me disse para que não fizesse, e agora Deus disse para você. É suspeito. É ou não é? Era o que ele mais precisava, água, pão e descanso. Era o que ele mais precisava. E muitas vezes na nossa vida a gente é pego nesses momentos, naquela hora que você mais precisa, naquela hora que você está sendo provado, naquela hora que você está sendo, a sua fé está sendo provada, naquela hora que você vai ser aprovado por Deus. Ele estava prestes a cumprir e executar a missão que Deus tinha dado a ele. Mais um pouco ele chegava em casa e ele poderia agradecer a Deus, Deus, obrigado pelo privilégio de poder fazer parte da tua obra, está feito, a missão está cumprida. É ou não é verdade? Por pouco, ele já tinha decidido, ele já tinha rejeitado do rei todas as bênçãos, todos os presentes. Mas por um minuto, ele se deixou ser levado pelo engano e perdeu todas as bênçãos de Deus. E a fé que poderia ser provada e aprovada, foi levada. Eu não acredito que esse profeta tenha sido condenado, né? Ele pecou, ele desagradou a Deus, porque na mesa, o que aconteceu? O próprio Deus falou com ele. O próprio Deus falou com ele e ele volta. Eu imagino que esse caminho, até ele encontrar o leão ali, deve ter sido um caminho de arrependimento. E ali ele entendeu, eu não deveria ter voltado, E eu imagino que ali ele até tenha se arrependido, mas a consequência e o juízo veio sobre ele. Então eu não creio que ele tenha perdido a salvação, né? Assim como Moisés, quando desobedeceu a Deus. Mas
ele poderia ter entrado na terra prometida. Como Moisés, ele poderia ter desfrutado e vivido coisas melhores com Deus. Mas ele correu um risco de realmente perder a vida eterna, a salvação, que é o risco que nós corremos quando nós deixamos de ouvir aquela verdade. E Satanás vem distorcendo a verdade como ele fez com Eva. Ele enganou Eva, ele seduziu a Eva. Ele pegou aquilo que Deus havia dito e distorceu. E Eva foi levada e foi enganada e pecou. Versículo 19. E voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Aqui foi a sentença. Não era para fazer isso. Primeiro, ele foi firme com aquela verdade que Deus havia dito para ele. Depois Satanás veio e apresentou uma inverdade baseada na verdade que Deus havia dito para ele. E depois ele pecou. Ele pecou. E muitas vezes nós fazemos do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E Satanás, ele é sutil. Ele não vai chegar para você, ele não vai chegar como o seu adversário. Ele vai chegar como seu amigo. Aquela verdade que Deus disse a você, ele vai tentar distorcer, ele vai fazer de tudo para te enganar. Só que entenda uma coisa, Deus ele não muda. E se Deus deu uma direção a você, se Ele te deu uma ordem, cumpra ela, vá até o fim. Deus disse, não coma pão, não beba água. E ele voltou, comeu pão e bebeu água. Entende? A ação dele trouxe a consequência de morte para a vida dele. Ele pecou, ele desagradou o coração de Deus. Então não deixe assim como esse homem de Deus, como esse profeta, ser enganado. Não se deixe ser enganado. Amém? E agora eu queria que nós fôssemos lá para o Novo Testamento, em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10. Nós vamos ler do 1 ao 13. Amém? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram no dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles, porém também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegadas aos fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Tudo que a Bíblia nos deixa relatado e escrito é para que a gente não seja enganado pelo diabo. A sombra do que passou, a sombra do que Israel viveu, serve para nós hoje para que a gente não seja enganado. E hoje nós vivemos debaixo da graça e do sangue de Jesus. Amém? E a Bíblia fala aqui no versículo 13, não veio sobre vós tentação senão humana. Deus
A graça de Deus ela é tão grande sobre nós que Deus não permite que nós sejamos tentados além daquilo que nós podemos suportar. Irmãos, isso é uma vergonha para nós, não é verdade? Imagina que nós caímos em coisas que nós podemos suportar. Nós somos tentados em provações que Deus determina e permite que nós sejamos tentados e provados em tentações, em provações que nós somos capazes de suportar. Não existe uma prova que você venha passar que seja insuportável a você, porque Deus não permite. É uma vergonha para nós. Porque todas as vezes que nós caímos e erramos, nós erramos naquilo que nós somos capazes de suportar. É ou não é uma vergonha para nós? Uma vergonha. A graça de Deus ela é tão grande que Deus ele não permite isso. Ele permite você ser provado naquilo que você pode suportar. Então nunca diga, eu não suporto, eu não vou aguentar, porque Deus não permite. Deus não permite e Deus não muda, irmãos. Deus ele é o mesmo sempre, Ele não volta atrás, Ele não vai permitir que você e eu sejamos tentados em algo que a gente não possa suportar. Mas além disso, que nos dá mais vergonha ainda, e nos faz eternamente devedores de Deus, que além dele não nos deixar ser tentado acima daquilo que podemos suportar, juntamente Ele nos dá o escape. Ele dá um jeito, Ele nos dá uma oportunidade de nós fugirmos daquilo que nos está sendo proposto a cair. Aí fica complicado, né? Imagina a grandeza e a bondade de Deus sobre nós. Não nos permite ser tentado além daquilo que nós podemos suportar, e a misericórdia e a graça de Deus são tão grandes sobre nós que Ele nos dá escape ainda. Então, quando nós erramos, irmãos, quando nós pecamos, quando eu peco, é porque realmente eu escolhi pecar. Eu escolhi pecar. Porque o pecado veio, bateu a minha porta e eu deixei entrar. A palavra de Deus me foi dada. Eu sei o que é a verdade, como o profeta sabia o que era a verdade, mas eu escolhi não ouvir aquilo que Deus tinha me dito. Então, quando eu me coloco diante de uma proposta, de uma situação, de um pecado, e eu sei que aquilo é pecado e eu erro por escolha. Eu não erro por inocência, eu erro por escolha. Porque a Bíblia é verdadeira e eu acredito na Bíblia e eu sei que você também acredita, senão você não estaria aqui, não é verdade? A aprovação vem. Você é aprovado, você é tentado, você não é provado e não é tentado além daquilo que você pode suportar, porque Deus não permite isso, mas ainda a misericórdia de Deus é tão grande que Ele te dá um escape. E você e eu talvez não aceitamos o escape e ainda assim a gente aceita pecar. E aí vem as consequências, claro. A consequência daquele profeta foi a morte. Ele morreu. Naquele momento veio o juízo sobre ele, e no meio do caminho Deus já tirou a vida e ele perdeu a oportunidade de fazer outras coisas para Deus. E nós também sofremos todas as consequências das nossas atitudes, todas. Tudo aquilo que a gente semear, a gente vai colher, tudo aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. É a lei, é assim que funciona. E por que nós erramos? Por que a gente ainda peca? Por que a gente desobedece? Por que a gente esquece aquilo que Deus nos disse? Por quê? Se eu sei da verdade, e se eu ainda sei que Deus não permite que eu seja tentado além daquilo que eu suporte, e Ele me dá escape, por quê? Por que ainda a gente continua errando? Por que ainda a gente continua esquecendo aquilo que Deus já nos disse tantas vezes? Ou melhor, tantas vezes não, porque Deus não fica falando, né? Imagina que Deus falou com Salomão 2 vezes, em todo o seu reinado, 2 vezes. Deus falou com Salomão. 40 anos de reinado, 2 vezes Deus apareceu e falou com ele. Deus não fica falando toda hora. Deus ele diz uma vez só e é o que basta. O Espírito Santo sim, ele vem falando ao teu coração, ele vem te direcionando. Essa é a ação do Espírito Santo na nossa vida aqui na terra. Ele é o consolador, ele é o que nos orienta, ele que nos diz como agir e como fazer. Por que, irmãos? Por que a gente continua errando? Porque a gente não está próximo do Espírito Santo. A gente não ouve o Espírito Santo. A gente não usa o poder que Deus nos deu através do Espírito Santo. E aí nós somos presa fácil. Nós somos levados pelas vontades, pelos prazeres,
por um profeta qualquer que chega para você e fala, olha, Deus te disse isso? Não, eis que eu te digo que Deus mudou agora. Mas espera aí, se eu tenho o Espírito Santo, se eu estou conectado e próximo do Espírito Santo, eu ia saber que aquelas palavras não vêm de Deus, é ou não é verdade? A gente sabe quando a gente está com o Espírito Santo. E naquela hora que a sua fé seria provada, a sua fidelidade seria provada, a sua fé se escorre pelo ralo, você é levado por aquelas palavras de engano, e aí vem todo o juízo de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Tito capítulo 3. Se você puder abrir aí, Tito 3. Tito 3, versículo 3 ao 7. Aleluia. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Isso aqui é o passado, tá, irmãos? Isso aqui tem que ser o passado, isso aqui tem que ser o velho homem. Isso aqui tem que ser aquilo que você viveu antes de você encontrar Jesus. E assim é quando nós encontramos Jesus. Se você não encontrou Jesus ainda, quando você encontra Jesus, esse é o seu passado. Essas palavras aqui têm que ser o seu passado. Mas, quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem e regeneração e da renovação do Espírito Santo. Olha só, quando você encontra Jesus, você é regenerado, você é lavado. E aquele velho homem, aquele homem mentiroso, odioso, que odeia ao próximo, que é invejoso, desobediente, esse homem fica para trás. E você começa a ter uma nova vida com Cristo, não pelas nossas obras, mas pela misericórdia de Deus. Não porque nós somos dignos, mas porque a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou. A renovação do Espírito Santo, como diz aqui no finalzinho do versículo 5. A regeneração e da renovação do Espírito Santo. Versículo 6. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E no versículo 6, está o grande mistério de nós não sermos mais homens e mulheres de Deus prudentes e sábios durante a nossa vida e não tomarmos as decisões corretas diante das lutas, diante das palavras de confusão e diante de tudo que tem se levantado contra você e contra mim. Versículo 6, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, o nosso Salvador. O Espírito Santo foi derramado sobre nós abundantemente. O que você entende por abundantemente? Se a gente pega uma jarra, né? Uma jarra d'água, e você derrama a água ali abundantemente, é até transbordar. Abundante. Você tem água em abundância. Não é verdade? Foi derramado. E o derramar é uma ação de Deus. Porque se você tem água, você decide derramar essa água. É uma ação de Deus sobre a sua vida. Então, essa ação de Deus foi feita de uma forma abundante. Deus tem derramado sobre você o Espírito Santo abundantemente, abundantemente. Ele decidiu derramar. Não foi um acaso. Deus quis e quer derramar sobre nós o Espírito Santo abundantemente. E por que a gente é levado? Por que a gente é enganado? Por que a gente peca? Por que a gente se afasta? Por que a gente desobedece a Deus? Por que a gente esquece as palavras que Deus nos disse? Por que a gente desiste? Por que a gente murmura? Por que a gente odeia um ao outro? Por quê? Porque a gente não recebe o Espírito Santo abundantemente. Nós recebemos o Espírito Santo gota a gota.
está sendo derramado sobre nós e você sai debaixo da cachoeira de Deus. Deus, Ele decidiu. Ah, pastor, mas será que Deus não vai mudar? Deus não muda, Deus é eterno e Ele sempre vai fazer o que Ele disse que vai fazer. E Ele disse que derramaria sobre nós o seu Espírito Santo abundantemente. Então, se você deseja, e eu sei que você deseja ter uma vida abundante em Deus, uma vida de obediência, uma vida sem murmuração, uma vida de bênção, nós precisamos estar próximos do Espírito Santo, para que seja derramado sobre nós Ele abundantemente, abundantemente. E essa graça de Deus vai vir sobre você. E todas as vezes que um profeta qualquer chegar para você e falar assim, não é bem isso que Deus te disse. O Espírito Santo que está em você abundantemente vai te dizer, não, está errado. Talvez nessa hora, sabe o que esse profeta, o mensageiro poderia fazer? Ele poderia dizer para esse outro profeta, tudo bem, mas eu prefiro obedecer a Deus. Mesmo que Deus tenha dito a você, eu prefiro cumprir a minha missão, eu prefiro ouvir a Deus. E se eu chegar em casa, e realmente Deus havia dito a você que eu poderia voltar, eu vou me consertar com Deus. Deus, eu cumpri aquilo que o Senhor me disse. E eu tenho certeza que Deus te honraria do mesmo jeito. Porque você decidiu obedecer a Deus. E como a gente consegue, irmãos, obedecer a Deus? Somente com o Espírito Santo, não tem jeito. Não tem jeito de nós estarmos perto de Deus, não há possibilidade de nós caminharmos com Deus, não há possibilidade de uma igreja ser viva e poderosa se não tiver o Espírito Santo. Não tem como. Não tem como. E aí a gente pode pensar, mas eu tenho o Espírito Santo. Sim, nós temos o Espírito Santo, porque nós entregamos a nossa vida para Jesus. E a partir do momento que nós entregamos a vida para Jesus, a Bíblia fala que nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros da promessa. E naquela hora, o Espírito Santo ele faz morada no meu coração. Por quê? Porque eu me arrependo dos meus pecados, eu sou limpo pelo poder de Deus, e o Espírito Santo começa o quê? A mudar a minha vida. Só que naquela hora, na conversão, quando eu me converto, naquela hora ainda não é derramado sobre mim o Espírito Santo. Começa a ser derramado sobre mim o Espírito Santo. Mas o abundantemente, ele é constante. Ele é constante. Conforme a sua busca, Deus vai derramando abundantemente. Conforme mais você se aproxima de Deus, abundantemente. Conforme você obedece a Deus, abundantemente. Conforme você vai deixando aquelas palavras de engano, abundantemente, abundantemente. E quanto mais nós obedecemos a Deus, mais próximo de Deus nós ficamos. Mais próximos de Deus nós ficamos. E quanto mais próximo de Deus nós ficamos, mais autoridade nós temos como filho, mais autoridade como igreja, mais autoridade como pai, como mãe, como marido, como um bom funcionário. Por quê? Porque o amor de Deus e a graça e a luz de Jesus começa a brilhar em você. E aí as pessoas começam a ver Jesus em você. As pessoas começam a ver que você é uma pessoa diferente, que você não é levado por opiniões dos outros, que você tem a sua opinião formada em Deus, e que ninguém te engana, porque a tua verdade é a verdade de Deus. A Bíblia diz, é o que eu acredito. A Bíblia não diz, eu não acredito. Se a Bíblia diz que eu não posso pecar, eu não vou pecar. Se a Bíblia diz que eu não posso mentir, eu não posso mentir. Se a Bíblia diz que eu tenho que buscar ser santo como Ele é santo, eu vou buscar ser santo como Ele é santo. Se a Bíblia diz que Jesus deixou o seu Espírito para nos ajudar, para nos consolar, para nos lembrar, irmão, essas palavras. Eu sempre peço a Deus um milagre, todas as vezes que eu vou ministrar ou que eu vou ler a Bíblia, porque Jesus disse, eu gosto de usar e te encorajo a usar a palavra na tua vida. Eu peço Deus, eu sempre peço Deus, que o teu milagre aconteça agora. Porque esse livro aqui, irmãos, ele foi escrito há mais de 2000 anos atrás, muito mais. Tem histórias aqui que eu não sei nem quantos anos atrás foram escritas. Mas quando eu leio elas, quando eu abro essa Bíblia aqui, esse livro, e começo a ler, e o Espírito Santo começa a me revelar, um milagre acontece. E um milagre está acontecendo agora, porque essa palavra está falando com você. Essa palavra está falando comigo, essa palavra está falando com cada um aqui. Isso é um milagre de Deus. Mas como esse milagre acontece? Porque o Espírito Santo está sendo derramado.
derramado, derramado, derramado. E o mistério de Deus é: quem quer aqui ser abundantemente cheio do Espírito Santo? Essa é a pergunta de Deus para você hoje, nessa manhã. Você quer ser cheio abundantemente? Porque o Espírito está sendo derramado, é uma promessa de Deus. E eu derramarei o meu Espírito sobre vós. Essa é a palavra de Deus. Atos capítulo 11, para nós encerrarmos, eu queria chamar o ministério, por favor. Atos capítulo 11, versículo 15. Deus aqui já havia derramado o seu Espírito Santo abundantemente sobre os apóstolos no dia de Pentecostes. Um texto muito conhecido de todos. E esse derramar, ele continuava a ser realizado sobre todos. E Pedro, aqui nesse relato, ele conta um pouco do que aconteceu com ele. Então, Atos capítulo 11, versículo 15. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Pedro aqui está relatando aos apóstolos. Ele está relatando a João, ele está contando o que aconteceu aqui. Ele foi até os gentios, porque chegou até ele que a palavra de Deus tinha chegado até os gentios, e ele foi até lá, para conferir essa palavra. Qual é a palavra que chegou até vocês? E quando Pedro começa a falar, quando eu comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo. Como sobre nós no princípio. E ainda ele usa um padrão, existe um padrão de Deus aqui. Qual era o padrão? O padrão era o dia de Pentecostes, alguns dias atrás. Eles tinham recebido o Espírito Santo. E qual foi a manifestação do Espírito Santo? Eles viram línguas como de fogo repousando sobre eles. E eles começaram a falar em outras línguas. E as pessoas que não sabiam o que estava acontecendo ali acharam que eles estavam bêbados. Acharam que eles estavam bebendo. Mas não era o Espírito Santo sendo derramado sobre eles. E depois daquele momento, irmãos, a vida deles não foi mais a mesma. E não só a deles, mas de todos aqueles que resolveram receber o Espírito Santo abundantemente. Eles decidiram ter o Espírito Santo na vida deles, abundantemente. Versículo 16. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Olha o poder do Espírito Santo, mais uma vez aqui, sendo revelado através da palavra. O que Pedro lembrou? Ele lembrou da palavra que havia sido profetizada. E o que João havia profetizado? Certamente, e disse João, certamente vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ele lembrou da palavra, da profecia que eles haviam ouvido, ele se lembrou. E quem fez ele lembrar dessa palavra? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Naquelas horas mais difíceis da sua vida, aquele calor que você sente, aquela palavra de conforto que você sente, quando você busca em Deus, claro, é o Espírito Santo. E com certeza você já teve um momento aí difícil, e você sentiu o Espírito Santo com você. Como eu disse há pouco, lá no meio da floresta, minha filha com certeza não tinha nem termômetro, mas com mais de 40 graus de febre, eu pedi: Espírito Santo, por favor. Naquela hora, um milagre aconteceu. A febre foi embora. Em menos de 10 segundos. Entende? Nessas horas que a gente vê o poder do Espírito Santo. Aí você pode pensar: pastor, mas eu acho que eu não sou digno de... eu acho que eu nunca vou conseguir. Vai sim. Vai sim. Continuando aqui, versículo 17. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era então eu para que o pudesse resistir a Deus? Os apóstolos começaram a entender que o poder do Espírito Santo não foi só para eles no dia de Pentecostes. O abundantemente era para todos aqueles que
quiserem, todos vocês aqui, todos nós aqui, podemos receber o Espírito Santo abundantemente, se nós o buscarmos de verdade. Você pode sair aqui com uma pequena gota, é uma escolha, está sendo derramado. Deus derrama o seu Espírito sobre nós. Aí a escolha é sua. Você quer sair daqui um pouco cheio? Você quer sair daqui cheio até a tampa do copo, né? Como a gente fala. Ou você quer sair daqui abundantemente cheio? Eu quero sair daqui abundantemente. Meio cheio não é nada, cheio é pouco. Eu quero abundantemente. Abundantemente. Porque quando eu tiver alguma luta, quando eu tiver alguma provação, eu não vou cair. Por quê? Porque abundantemente está sendo derramado sobre mim o Espírito Santo. O tempo todo, a ação é contínua, abundantemente, o tempo todo. O céu está aberto, está derramando. Filho, pega, é cheio, quem quer seja cheio. Quem quer, seja cheio, seja cheio, seja cheio. E assim foi com esses gentios aqui. E os apóstolos falaram, quem somos nós para impedir o agir do Espírito Santo? Você pode ser cheio do Espírito Santo, sim. Você pode ser cheio abundantemente do Espírito Santo nessa manhã, se você sair daqui determinado a ser cheio dele. Amém?